Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje, iniciando o capítulo 5 sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, na página 318, vamos iniciar falando sobre os regimes totalitários, que após a Primeira Guerra Mundial, uma crise econômica atingiu grande parte dos países europeus, que nós vimos nas aulas anteriores, onde o alto preço dos alimentos, o elevado custo de vida e o crescente desemprego geraram graves problemas sociais que se manifestaram nas décadas de 1920 e 1930. Esse contexto histórico de crise financeira e consequente descrédito nos governos democráticos favoreceu a ascensão de regimes políticos totalitários em alguns países. Então, nós temos um governo no regime totalitário, um governo que exerce forte controle sobre setores da administração, da economia, da cultura e da política. Esse sistema geralmente é centralizado na figura de um líder que exerce políticas autoritárias, interferindo em diversos âmbitos do dia a dia da população. Além disso, no totalitarismo, destaca-se uma valorização extrema dos ideais nacionalistas. Nós temos um ditador, na figura de uma pessoa, de um líder num governo totalitário. Na Europa vão surgir, aqui importante para a nossa aula, dois regimes totalitários. O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Na Itália, as ideias totalitárias de Benito Mussolini se difundiram por meio da ideologia fascista que apresentava algumas características principais: militarização, altos investimentos em armas e tecnologias de guerra, xenofobia, desvalorização de tudo que é estrangeiro, nacionalismo, supervalorização da nação em relação a outros povos e culturas e expansionismo, políticas de expansão e ocupação territorial de outras regiões. Em 1922, em meio à crise econômica na Itália, Mussolini mobilizou uma marcha fascista na cidade de Roma para difundir suas ideias e demonstrar o poder de seu recém-criado partido. No mesmo ano, o líder fascista foi indicado para ocupar o cargo de primeiro-ministro na Itália. Seu governo assumiu características ditatoriais, oprimindo movimentos de oposição e perseguindo seus inimigos políticos. Na Alemanha, o regime totalitário foi instaurado por meio da ascensão do Partido Nazista ao poder, a partir de 1933. Os princípios nazistas eram bastante similares aos ideais fascistas, desenvolvidos no contexto italiano. Porém, na Alemanha, as propostas racistas e antissemitas contra os judeus tiveram maior destaque, caracterizando as bases dessa ideologia conhecida como nazismo. Um dos principais líderes nazistas foi Adolf Hitler. Em 1923, ele tentou chegar ao poder na Alemanha liderando um golpe. Inicialmente não obteve sucesso e foi preso. Na prisão, escreveu o livro Minha Luta, na qual fundamenta os ideais nazistas que propunham a formação de uma grande nação alemã como a raça ariana, suposta linhagem de seres humanos considerada pura e superior. Essa ideia de uma raça pura criada por Adolf Hitler. Ao ser libertado, Hitler conseguiu chegar ao poder na Alemanha após ser nomeado primeiro-ministro em 1933. Em seu governo, ele centralizou as decisões em suas mãos, dando início a um regime ditatorial, se tornando ditador. Além de autoritárias, suas políticas eram baseadas na censura e na perseguição aos opositores. Hitler instituiu também medidas de valorização de sua imagem, transmitindo a ideia de que era um líder forte, o Führer. Naquela época, a perseguição nazista aos grupos considerados inferiores cresceu. Judeus, ciganos, homossexuais, afrodescendentes, comunistas e muitas outras pessoas foram seu alvo, principalmente por não pertencerem à chamada raça ariana. Então, nós vamos ter aí
num contexto de fome, de desemprego, de crise econômica, nós vamos ter o levantamento na Europa de regimes totalitários, né? O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, vocês lembram que quando a Primeira Guerra Mundial acabou, foram instituídas diversas medidas contra os países considerados culpados pelo conflito, e a Alemanha sofreu bastante penalidade, né, através do Tratado de Versalhes. Porém, com o governo nazista, né, vai haver descumprimentos do Tratado de Versalhes por parte do governo da Alemanha, né? Então, os nazistas vão buscar o quê? Um espaço vital. As ideias nazistas se baseavam na busca de um espaço vital para a Alemanha. Para os nazistas, era fundamental que o país detivesse terras e recursos suficientes para promover o seu crescimento e sua manutenção como potência mundial. Assim, políticas de expansionismo territorial faziam parte das propostas de Hitler, que buscaria estabelecer esse espaço aos alemães. Para efetivar as ideias expansionistas, Hitler iniciou anexando a Áustria ao território alemão em 1938. Na Áustria, viviam muitas pessoas de origem alemã que acreditavam nas propostas de crescimento e de melhora de vida. Nos anos seguintes, foi havendo algumas políticas de aliança entre alguns países que tinham pensamentos parecidos, né? Uma dessas políticas de aliança foi o Pacto Anticomunista, em 1937, feito entre Alemanha, Itália e Japão. Vocês vão lembrar que na aula anterior nós falamos do surgimento da União Soviética, né? O primeiro país comunista, né, do mundo, onde o Partido Comunista sobe ao poder, transforma o Império da Rússia agora na União das Repúblicas Socialistas da Rússia, né? A União Soviética. Tá? Então, com medo da expansão do comunismo para outros países, é feito o Pacto Anticomunista, né? Para evitar que essas ideias comunistas avançassem em outros países. Esse pacto é feito entre Alemanha, Itália e Japão, que vai formar o eixo que nós vamos estudar na Segunda Guerra Mundial, né? O pacto do eixo, o eixo Roma, Berlim e Tóquio, né? Vai ser uma política de aliança entre esses três países. Também vai ser formado o Pacto de Aço, né? Pacto de Aço feito entre Alemanha e Itália, onde é um pacto de ajuda mútua em caso de conflitos internacionais, onde Itália partiria em ajuda à Alemanha caso a Alemanha se envolvesse em algum conflito e vice-versa, né? Então, nós temos aí o Pacto de Aço entre Alemanha e Itália, um pacto de ajuda mútua. Nós vamos ter o expansionismo alemão, né? Nessa ideia de espaço vital, a Alemanha, além da Áustria, vai anexar outros territórios. Hitler alegava que tinha direitos sobre os Sudetos, território da Tchecoslováquia, né? Então, Sudetos é esse território, era nos limites do território alemão, né? Então, eles diziam que tinham por direito os Sudetos. Em 1938, Hitler assina um acordo com a Inglaterra e a França, permitindo a ocupação dos Sudetos, porém,
Em 1939, Hitler ocupa toda a Tchecoslováquia, né? Em setembro de 1939, Hitler invade a Polônia, quebrando mais uma vez os acordos que tinha com outros países, e aí a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, iniciando-se assim a Segunda Guerra Mundial. Então, o que vai ser o estopim da Segunda Guerra Mundial vai ser a invasão da Alemanha no território polonês. Tá? Então, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Iniciando a Segunda Guerra Mundial, né, vai acontecer vários ataques para desestabilizar a economia inglesa, né? Os alemães vão fazer uma série de ataques, tá? Que nesse primeiro momento da guerra, da Segunda Guerra, vai ser a fase de expansão nazista. Com a situação de guerra declarada, os primeiros passos dos alemães foram uma série de ataques navais na região norte, em direção aos ingleses, né? Vários ataques para desestabilizar a economia da Inglaterra. Em 1939 e 1940, a Alemanha invadiu diversos países, como a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Então, também a Alemanha vai fazer um avanço contra a França, né? Onde a França pensava que estava protegida pela linha Maginot, aqui, pontilhada, né? Porém, a Alemanha invade a França pela Bélgica, né? Contorna a França, né? Contorna a linha Maginot, utilizando a Bélgica para atacar a França e também domina a França, né? Então nós temos aqui a Alemanha em agosto de 39, antes da Segunda Guerra Mundial. Regiões ocupadas entre setembro de 39, início da Segunda Guerra, e maio de 1941. Nós temos aqui em amarelo, né? Polônia, Iugoslávia, França, e as regiões que cooperavam com a Alemanha em 1940. A Hungria, a Bulgária, a Albânia, Itália, o sul da França, né? A região de Vichy, é uma região que cooperava também com o exército nazista. O que vai facilitar o sistema de invasão de vários territórios vai ser o novo modelo de ataques que a Alemanha vai desenvolver. Depois de dominar a França, a Alemanha vai atacar a Inglaterra com diversos ataques aéreos, através da Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago, né? No que consistia essa forma tática de ataque, né? Primeiramente, ocorreu o bombardeio aéreo, que tinha como objetivo destruir os meios de comunicação e de transporte do inimigo. Logo em seguida, os alemães enviavam os tanques para evitar qualquer tentativa de recuperação do exército atacado. Por fim, em veículos motorizados, eram enviados os soldados da infantaria para efetivar a ocupação territorial. Então, diferente da Primeira Guerra, que foi uma guerra estática, né? Ali pela guerra de trincheiras, né? Foi uma guerra mais parada. A Segunda Guerra, pela tentativa, pelas invasões do exército alemão, foi uma guerra relâmpago, né? Com ataques rápidos, sem o inimigo estar esperando, eles atacavam rapidamente e dominavam a região. A tecnologia de guerra avançou muito, né? Com investimentos em submarinos, tanques e aviões, que foi importante para
o equilíbrio da Segunda Guerra, né? Houve muito investimento, principalmente em armas, tanques de guerra, navios, submarinos e aviões utilizados para os ataques, né? O ataque aéreo alemão aos ingleses gerou uma grande perda de armas de guerra para Hitler. Não conseguindo dominar a Inglaterra, em junho de 41, Hitler ataca a União Soviética. Então, lembram do pacto anticomunista? A Alemanha de Hitler era anticomunista, porém Hitler tinha feito um acordo com a União Soviética de não agressão, né? Um pacto de não agressão. A Alemanha não atacaria a União Soviética não atacaria a Alemanha. Porém, Hitler quebra esse acordo e ataca a União Soviética e invade o seu território, né? Ser contra o comunismo a ideia era, né, de Hitler ser contra o comunismo e os recursos naturais que existiam na região dos domínios da União Soviética eram interessantes para a Alemanha. Então, eles invadem a União Soviética através da operação conhecida como Operação Barbarossa, né? Que é o nome do ataque nazista contra a União Soviética, né? No início da década de 1940, na região do Pacífico, a situação de guerra também se precipitava. Interesses japoneses e estadunidenses se chocavam por causa do domínio sobre alguns territórios da região. O estopim do conflito foi a invasão japonesa da Indochina Francesa, em setembro de 1940. O ataque fez que os Estados Unidos e Inglaterra estabelecessem um embargo econômico ao Japão, privando o país do comércio de aço e petróleo. Em resposta a essas medidas, os japoneses organizaram em dezembro um grande ataque à base naval estadunidense, conhecida como Pearl Harbor, no Havaí. A destruição das armas de guerra e a morte de milhares de soldados estadunidenses tiveram um grande impacto no governo e na população. Naquele momento, os Estados Unidos entraram efetivamente no conflito, declarando guerra às forças do eixo e integrando o grupo dos aliados com Inglaterra e França. Então nós temos aí dois grupos, né? Duas lideranças, dois eixos, dois aliados, né? O grupo do eixo, formado por Japão, Itália e Alemanha, e o grupo dos aliados, formado por Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. França, nesse momento, já dominada pelos aliados, né? Não pode auxiliar muito, mas Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética vão formar o grupo dos aliados. Tal como a Primeira Guerra, as mulheres foram muito importantes para a Segunda Guerra, né? This is my war too, né? Esta também é minha guerra. Essa é minha guerra também. Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram um importante papel, tanto no esforço de guerra como na manutenção da economia cotidiana no país. Como muitos homens foram lutar nas frentes de batalha, as mulheres acabaram tendo de assumir funções variadas no campo e nas cidades. Além disso, contribuíram no suporte de diversos serviços militares. No primeiro momento da guerra, da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o avanço do eixo. Era só a Alemanha vencendo as suas batalhas, Itália também avançando em outros territórios, né? Porém, a partir do ano de 1942, o jogo vai virar, né? Em 1942, no norte da África,
os aliados tiveram uma vitória importante e conseguiram invadir o sul da Itália, né? Também, no ano de 1943, o exército alemão foi derrotado na União Soviética na Batalha de Stalingrado, né? Onde a baixa do exército alemão, a resistência da União Soviética e o frio da União Soviética fez com que o exército alemão perdesse a batalha na União Soviética, na Batalha de Stalingrado, né? Em 1944, tropas aliadas desembarcaram na Normandia, tá? Litoral norte da França, em uma operação conhecida como Dia D, né? Retomando a França e derrotando as tropas nazistas na França, né? Então, a partir do ano de 1942, os aliados passam a vencer o eixo, né? Vencer os italianos, alemães e japoneses. Com a vitória em Stalingrado, os russos passaram a avançar em direção à Alemanha. Em janeiro de 1945, cercam Berlim e em junho vencem a resistência nazista e invadem Berlim. Hitler, vendo a derrota, se suicida. Com a derrota de Hitler e de Mussolini, acaba as batalhas na Europa. Porém, no Pacífico, ainda vai haver batalha entre Estados Unidos e Japão, né? Em 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica foi lançada pelos Estados Unidos sobre a cidade japonesa de Hiroshima e no dia 9, 3 dias depois, foi lançada na cidade de Nagasaki, matando milhares de pessoas, milhares de civis, né? Os Estados Unidos, a fim de acabar logo com a guerra, lançam 2 bombas atômicas em cidades civis, né? Para forçar o rendimento do Japão. Assim, com milhares de mortos, Japão se rende e se dá o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Essa Segunda Guerra que vai durar 6 anos, de 1939 a 1945. Tal como a Primeira Guerra, nós tivemos também a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial, lutando pelo lado dos aliados, tá? Teve também suas embarcações afundadas, embarcações comerciais, e lutou pelo lado dos aliados em batalhas na Itália, onde o exército brasileiro, conhecido como os pracinhas, foram lutar no frio da Itália, né? E voltaram vitoriosos para o Brasil. Bom, para terminar a nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial, nós temos que falar sobre os campos de concentração. Sobre isso aqui, vocês vão assistir o segundo vídeo que eu vou colocar aqui na plataforma para podermos encerrar esse assunto sobre Segunda Guerra Mundial. E nesse vídeo vocês vão ter uma dimensão do que foram os campos de concentração da Alemanha nazista, tá ok? Então, fiquem agora com depois de assistirem o vídeo sobre os campos de concentração, vamos fazer as atividades do nosso livro.